Aí sim, papai! Seja muito bem-vindo, fanático vascaíno, fanática vascaína. Josh Wander faz promessa de campanha? Opa, como assim? Hoje oficialmente viramos SAF com 70%, pertencendo a 777 Partners. Será que o Emílio Faro pode ser trocado pelo Thiago Nunes? Quem vai comandar o futebol daqui pra frente? Tem problema no vestiário do Vasco? Xiii! Azevedo vai trazer a notícia exclusiva, hein? Calma, é depois que eu rodar a vinheta e eu volto com você. Não sai daí que é super rápido. Enquanto isso, dedo no like, comentando e compartilhando e vamos pra geral. Pra cima deles! Viu aí, né? E eu tô mostrando pra você o headphone da Ismobile. Tá aqui na descrição do nosso vídeo. O Freedom é lindíssimo. Ele tem na cor vanilla ou cinza, edição limitada pra você. Eu uso muito o Freedom, eu adoro ele. Vou mostrar pra você aqui, ó. Ao vivo é assim, ó. Chega pra cá, Azevedo, mostra aqui, ó. Ó, olha aqui, eu falei que eu uso, ó. Tem ele aqui, ó. Na cor vanilla. Vou botar aqui, ó. Deixa ele aqui do meu lado. Cara, ele tem um acabamento fantástico. Mais de 20 horas de duração da sua bateria, ou seja, você usa, pode carregar. Isso, carrega na madruga. Compatível com iOS, Android e pode chegar na sua casa. Eu sou embaixador e trago para você uma novidade, está na descrição do nosso vídeo, é o cupom que dá 10% de desconto. Então não perca tempo, faça a sua compra. Os produtos da Ismobile são de extrema qualidade. Então não perca tempo. E Freedom, eu uso muito nas minhas transmissões, você tem visto isso. Bom, de imediato, vou trazer uma notícia aqui exclusiva para você, torcedor. A partir de hoje, o Vasco passa a ser gerido no futebol pela 777 Partners. E no futebol do Brasil, Paulo Brax, o diretor executivo, e o CEO Luiz Melo são os caras que dão as cartas agora dentro do futebol. Porém, há um mês, ele já vem trabalhando com o aval da empresa norte-americana e a anuência também do Vasco nos bastidores. Mas nas últimas 2 semanas, mais debruçado, inclusive dentro do vestiário. Depois da derrota para o CSA, o Paulo Brax e o Luiz Melo, que viajaram pela primeira vez com a delegação, o Paulo Brax pediu a palavra na roda dos jogadores. Para quem não conhece como funciona um vestiário é um ambiente sagrado para os atletas de futebol, para a comissão técnica. Não é todo mundo que entra no vestiário antes, depois dos jogos, no intervalo, quando tem a preleção do técnico, aquele papo e tal. Então, assim, isso incomodou alguns jogadores. Primeiro porque o Carlos Brasil está totalmente escanteado nesse momento no processo do futebol do Vasco. Jogadores confiam e gostam muito do Carlos Brasil. Você, torcedor, pode ter várias restrições. Eu tenho algumas às escolhas que ele fez. Entendo outras, já falei inclusive ao próprio. Mas a figura Carlos Brasil é muito bem vista dentro do vestiário, ser humano, profissional, que lida olhando no olho do jogador. Uma mudança feita agora nessa reta final incomodou demais. A logística feita para viajar a Alagoas incomodou muito. Para você ter uma ideia, torcedor, o Vasco chegou 2 dias antes do jogo com o CSA, foi realizar um treino, pegou um ônibus que levaria a delegação para o local de treinamento, mais de 1h30 do local em que o Vasco estava hospedado, o ônibus quebrou, teve revolta dos jogadores, 1h30 para voltar, foi menos de 1 hora de movimentação. Logística mal montada para essa viagem. O resultado a gente viu na atuação pífia dentro de campo e a derrota para o CSA. Pegou mal entre os jogadores essa presença do Paulo Brax na reza. Tipo, pô, chegou agora, já está querendo chegar na janela. Não é bem assim. Então os jogadores nesse momento estão pé muito atrás, resistentes a essas 2 chegadas. Não que o Luiz Melo não estivesse no clube, estava, mas não na função do futebol. Então são 2 pessoas que os jogadores estão olhando muito distante. Isso pode ser muito ruim e prejudicial. Não haverá mudança de treinador por enquanto. Renato Gaúcho foi para o Grêmio, ok. Roger está livre no mercado. Thiago Nunes é um nome bem avaliado, mas nesse momento não. A não ser que tomemos uma pancada amanhã. Isola, não vamos tomar. Mas se acontecer um desastre. Mas a ideia é seguir com o Emílio Faro, fazer o mínimo de ruído nessa relação que já tem os seus ruídos como esse que eu falei agora, da chegada do Paulo Brax
ao vestiário e na corrente. Outra questão, o Ignaldo joga amanhã, mas não joga diante do Grêmio, porque ele vai se apresentar à seleção brasileira. Então, reforço é amanhã, mas no domingo, dia 11, ele está fora da partida. O que mais que eu tenho para dizer para você, torcedor? Delegação viaja hoje para Santa Catarina, para um jogo importante contra o Brusque, que você vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno, claro. E agora, de imediato, sem perder tempo, Josh Wander. Separei um trecho, a minha pergunta que eu fiz a ele, está traduzida aqui para você na legenda, e a Adriana Vieira acompanha até o final, ela vai fazer a tradução do que disse Josh Wander na resposta que eu fiz, perguntando a ele qual é o foco da 777, ou melhor, da 777 Partners, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, faltam 11 jogos, sendo 6 fora, 5 em casa. Se liga no que disse Josh Wander. E até mais tarde. Good afternoon, Josh. It's nice to have you here. I'm Fábio Azevedo from YouTube channel Fanático Vascaíno. I would like to know what is the focus of 777 from the final games of the championship. Thank you. I think, when you come into something in the middle of the season, and naturally, over the last 8 months, we've been able to watch the business and understand it and evaluate it at face value, but really from a much higher level. When you come into a business in the middle of anything, it's really important to maintain infrastructure to ensure that there is no confusion or interruption to the day-to-day operations of that business. At the end of the season, we're going to evaluate everything at the business, as we would any business that we buy. We're going to evaluate the sporting side of the business. We're going to evaluate the business side of the business, and then as we and the social side of the business, and as we see things that we can help improve, we will help improve them. I think it's really important to note that one of the values of becoming a part of 777 Football Group is that you have immediate access to the resources that we provide at the holding company. 777 Football Group has shared resources in the areas of data science and analytics, in the areas of human capital, in the areas of performance development, commercial operations, fundamental business values, legal and capital markets, the ability to help each of our businesses do things that other businesses around the world can't. And so Vasco will immediately have access to those resources. We've already started to integrate some of our team with the Vasco team, and our hope is that integration will continue to take place, and it'll become even more in depth at the end of the season when we have time to really sit down and focus on the areas of business we can improve. Vocês possam saber, eu vou passar porque eu perguntei para vocês aqui sobre o que eles esperam fazer a 777 na reta final do campeonato. Normalmente você não começa uma avaliação de nada no final de uma temporada. Quando você entra no meio de alguma coisa, em qualquer empreendimento, no meio de uma temporada, e foram 8 meses que nós levamos negociando para poder entrar, e já tivemos uma noção e uma avaliação que evidentemente nós estamos fazendo, fizemos, a ideia é você simplesmente avaliar, observar, mas não mexer em nada. Você mantém as operações, você mantém a infraestrutura, você mantém tudo funcionando tal qual estava. Quando chega no final de uma temporada, que as coisas já estão feitas, que aí você começa realmente a tomar mais decisões baseadas nessa a avaliação que vocês fizeram. No caso, os aspectos sociais, esportivos, de negócios, tudo isso vai ser avaliado, já está sendo, mas não vai se mexer em nada antes do final dessa temporada. Uma das principais valores temos é que nós somos uma empresa com muitos recursos. A 777 tem um grande número de recursos em termos de dados, aspectos jurídicos, capital, tudo que é necessário em termos de infraestrutura, do qual o Vasco vai se beneficiar, já está tendo acesso a esses recursos. Nós já trabalhamos na integração das equipes da 777 e do Vasco, justamente para depois poder alcançar os resultados almejados.